Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Como eu amo essa música. O nome dela é Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Ela fala sobre os sentimentos do povo nordestino ao migrar para outros estados do nosso país. Vamos conversar um pouco sobre isso em nossa aula de hoje? Me acompanhem, pessoal! Então, pessoal, para começar a nossa aula, vamos falar sobre a literatura de cordel? É muito importante pensar que essa literatura faz parte da cultura de todo o povo brasileiro, mas ela foi mais forte lá na região Nordeste. Ah, vocês sabiam que existe a Academia Brasileira de Cordel? Ela fica localizada lá no bairro de Santa Teresa, aqui mesmo em nossa cidade. Mas o que é o cordel, pessoal? Pergunte aí na sua casa se alguém já leu algum cordel, se você já leu na sua escola. Você já lembra de ter lido algum cordel? Vamos ler aqui comigo um pedacinho de um texto da Academia Brasileira de Cordel explicando um pouco sobre essa literatura. O grande mestre de Pombal, Leandro Gomes de Barros, que nos emprestou régua e compasso para a produção da literatura de cordel, foi de extrema sinceridade quando afirmou no ano de 1899. Preste atenção, 1899. Olha quanto tempo já existe esse pensamento sobre a literatura de cordel no nosso país. Agora eu vou ler o que ele falou. Esta peleja que fiz não foi por mim inventada. Um velho daquela época a tem ainda gravada. Minhas aqui são as rimas, exceto elas, mais nada. O que ele está dizendo? Que dele são apenas as rimas da literatura de cordel que ele escreve, né? Que ele não sabe de onde veio, né? De onde surgiu isso. Mas existe uma contextualização histórica sobre a literatura de cordel. Vou continuar a leitura. Oriunda de Portugal, a literatura de cordel chegou no balaio e no coração dos nossos colonizadores, instalando-se na Bahia e mais precisamente em Salvador. Dali se radiou para os demais estados do Nordeste. Então chegou através dos colonizadores portugueses e foi se espalhando por todos os estados do Nordeste. Uma coisa muito interessante da literatura de cordel são as xilogravuras. O que é isso? São as gravuras feitas parecidas com carimbo, né? Eles fazem em diferentes formas, né? E aí vão imprimindo para poder fazer os desenhos da literatura de cordel. Então, pessoal, vocês vão ver aqui diferentes capas da literatura de cordel. Além dos detalhes da xilogravura, vocês também vão ver os títulos são diferentes, os temas são diferentes. Muitos deles falam sobre o cotidiano e sobre as histórias vividas sobre os seus autores. Vamos conversar agora sobre um cordel de Paulo Buick, A Seca na Minha Terra. E o desafio que eu faço em casa para vocês é, junto comigo, pensar no significado de cada um dos versos que eu vou destacar. A gente vai conversar, a gente vai olhar, a gente vai pensar. É muito importante a gente pensar que na hora da leitura, a gente tem que estar atento ao que o texto está trazendo para a gente, qual é a mensagem. A Seca na Minha Terra, de Paulo Buick. Vou descrever aos amigos com tristeza e desencanto a seca que hoje reina no Nordeste em cada canto, deixando a grama queimada e até o gado anda manco. O verso que eu vou destacar para a gente conversar é no Nordeste em todo canto. O que será que isso quer dizer? Vamos pensar. Pensem com quem está em casa aí com vocês. Nordeste em todo canto. Primeiro, as pessoas falam muito de Nordeste, mas não apresentam o que é o Nordeste. Nordeste é uma região do nosso país formada por 9 estados, que vai desde o Maranhão até a Bahia. Tem vários estados com culturas muito diferentes. Uma dica que eu dou pra gente hoje, pensar na nossa aula, é com relação à diversidade. Quando o autor fala no Nordeste em todo canto, quer dizer que em todos os estados, que em todas as cidades, esse problema da seca é um problema comum. Então ele faz uma contextualização, ele nos apresenta essa seca dentro desse universo do Nordeste, que é um problema de todos os estados dessa região. Ah, vale lembrar que a região Nordeste é a terceira maior do país e tem a maior região litorânea. Então é uma região muito importante.
Quando ele faz essa contextualização, ele apresenta um problema que é comum a diversos estados e diversos municípios. Vamos para a próxima estrofe do cordel? O sol parece uma brasa, o céu azul a brilhar, a terra queima igual fogo, barreiros e rios a secar, até cacimbas antigas já deixaram de minar. Antes da gente falar do verso, pergunte aí na sua casa se as pessoas sabem o que é uma cacimba. Cacimba? O que será cacimba? Cacimba é uma espécie de poço cavado que aí procura o lençol freático que enche de água. Então ele está dizendo aqui que as cacimbas antigas, que são muito tradicionais, não têm mais água. Então, foi uma palavra que nós aprendemos na aula de hoje. Agora vamos ao verso que a gente vai pensar no significado. O sol parece uma brasa. Tem até uma imagem do sol aqui para vocês observarem, ó. O sol parece uma brasa. O que isso quer dizer? Que o sol castiga, que o sol é muito forte, que o sol chega muito intenso nessa região e que isso intensifica, né? Que traz mais forte os sinais da seca. O sol é tão quente nessa região que o solo não consegue absorver a água e o calor é tão imenso que as plantas acabam morrendo. Então, não tem como ter vida, né? O calor do sol, esse sentimento, provavelmente ele tem a lembrança da infância dele, dos momentos que ele viveu no Nordeste, nessa região, desse calor que ele sentia na terra. Vamos para a última estrofe? Vocês estão gostando desse cordel? Vamos lá. Nos jardins, murcharam as flores, estradas, gados em caveira. No rosto do nordestino só se percebe a canseira. A dor é grande em sua fala. Em vez de água, é poeira. Paulo Buick. Vamos lá, vamos ver o verso que a gente vai estudar agora. Em vez de água, é poeira. Lembra que eu falei da cacimba, que a gente está falando da terra quente? Então, no último verso, ele diz o quê? Essa necessidade por água, né, que é uma necessidade vital que todos nós temos, não está faltando nessa região. Só tem a poeira, né, que é comum, a seca, né, o vento, ao invés de trazer a chuva, ele traz o quê? Ele traz a poeira, né, e aí o povo fica à espera, na ansiedade dessa chuva. O que aprendemos sobre o Nordeste? A melhor maneira de responder essa pergunta é rimando, né? Seguindo a inspiração dos grandes mestres do cordel brasileiro. E aí a gente vai fazer o quê? Vai escrever. Escrevi para vocês aqui uns versos. Vamos ler? Para essa pergunta responder, não precisa sair por aí investigando. Basta olhar para nossa cidade e ver. O povo nordestino segue lutando, enchendo nossa rua de arte e muita criação. Aí de sua casa, responda também a questão. Agora é com vocês, pessoal. Vocês vão escolher essas palavras que eu selecionei aqui. Arte, luta, resistência e beleza para falar sobre o povo nordestino. Procurar palavras que rimam com elas, procurar outras palavras. Quem sabe vocês podem fazer um cordel. Pensem bem, aproveitem essa aula para conversar com as pessoas de sua casa. Pergunta de onde eles vieram, qual é a história, se eles têm alguma história com relação a algum estado do Nordeste. E leiam muito. E tentem procurar o significado em cada palavra. Porque aí você começa a entender o que o autor está tentando passar como mensagem para a gente. Até mesmo a asa branca bateu asa no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Guardem com vocês o meu coração e até a próxima aula. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau.